Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Dê seu like, compartilhe, divulgue o canal, comentem, deixe suas impressões vamos dar continuidade à terceira parte sobre a questão se Jesus existiu ou não. O que dizem os historiadores e escritores do 2 ou 3 séculos atrás. Abelard Peltier, 1989, escreveu A Verdadeira Autoria do Novo Testamento. Teoria da conspiração do melhor tipo. O aristocrata romano Arius Calpurnius. Pisos, aliás, Flavius Josephus, conspirou para ganhar o controle de todo o Império Romano através da invenção de uma religião inteiramente nova. Yakov Letzner, 1986, traduzido em Portugal, escreveu A Origem do Cristianismo, livro que aborda detalhadamente os fatores que influíram diretamente na criação do cristianismo. Personagens, escritores, teólogos, historiadores, escolas, as fontes locais, fatos e literatura, e concluiu para o leitor sobre a impossibilidade da existência de Jesus Cristo ter sido real. Essa é uma obra excelente, né? Essa aqui, né? Super completa, né? Hermann Detering, 1992, escreveu Cartas de Paulo, sem Paulo. As cartas de Paulo, segundo os críticos radicais holandeses. Ministro religioso holandês, adepto da antiga tradição dos radicais, diz: nem Jesus, nem Paulo existiram. Gary Courtney, 1992, 2004, escreveu Et tu, Judas? Então caiu Jesus. A paixão de Cristo é essencialmente a história de César sobre um disfarce judaico, mesclado ao culto da morte, ressurreição de Atos. Fãs judaicos de César assimilaram do Salvador da humanidade ao servo sofredor de Isaías. Michael Kalopoulos, né? 1995, escreveu A Grande Mentira, historiador grego que descobriu paralelos notavelmente semelhantes entre os textos bíblicos e a mitologia grega, denunciou a natureza astuta, mentirosa e autoritária da religião. Outros autores disseram o mesmo sobre a mitologia egípcia e outros da mitologia hindu. Eu ainda acrescento as mitologias judaicas dos essênios. Haja cópias. Ludmer escreveu A Grande Ilusão e o que Jesus realmente disse e fez. 2002, Paulo, o fundador do cristianismo. 2004, A Ressurreição de Cristo, uma investigação histórica. Depois de 25 anos de estudo, 25 anos, né? O professor alemão concluiu que Paulo, não Jesus, iniciou o cristianismo. Lidmer foi expulso da faculdade de teologia da Universidade de Gießen por ousar dizer que a ressurreição foi um pio auto-engano demais para a liberdade acadêmica. Falou do cristianismo naquela época, né? Pedia tudo. Alvar Elgar, 1999, escreveu Jesus 100 anos antes de Cristo. O cristianismo visto como originário da igreja essênia de Deus, com Jesus sendo um protótipo do mestre da virtude,
Conheço também como mestre da retidão, que é o que quem escreveu essa relação, né? De livros comenta, né? Conhece como mestre da retidão, né? Mestre da virtude, mestre da retidão. É de Murdoch, Caria S. 1999, escreveu A Conspiração Cristã, a maior mentira que já foi vendida. 2004. Sois de Deus, Krishna, Buda e Cristo revelados. Adiciona uma dimensão astroteológica à demolição de mito cristão. Mods a astrotheological dimension to Christ's myth demolition. Murdoch identifica Jesus Cristo como uma divindade composta usada para unificar o Império Romano. Early Hurt, 1999, escreveu O Enigma de Jesus, o cristianismo primitivo começou com um Cristo mítico? Poderosa afirmação de como o cristianismo começou como uma seita mística judaica sem necessidade de Jesus. Timothy Frick, Peter Gang, 1999, escreveu Os Mistérios de Jesus. 2001, Jesus e a Deusa Perdida. Os ensinamentos secretos dos cristãos originais. Examina a relação próxima entre a história de Jesus e a de Osíris, Dionísio. Jesus e Maria Madalena são figuras míticas, baseadas na dualidade, Deus, deusa do paganismo. Harold Liebner, 2000, escreveu A Criação do Mito Cristão, Anacronismos e Erros Geográficos dos Evangelhos Denunciados. O cristianismo é uma das fraudes mais bem-sucedidas da história. Robert Price, 2000, escreveu Desconstruindo Jesus. 2003, O Incrível Encolhimento do Filho do Homem. Quão confiável é a tradição evangélica? Ex-ministro e estudioso reputado mostra como Jesus é o amálgama de diversos profetas do primeiro século, redentores de cultos de mistério e aions gnósticos. Hal Childs, 2000, escreveu O Mito do Jesus Histórico. Hal Childs, né? Escreveu O Mito do Jesus Histórico e a Evolução da Consciência, o ataque de um psicoterapeuta ao Deus Homem. Michael Huffman, 2000. Filósofo e teórico da morte do ego, que descartou completamente a existência de um Jesus histórico. Burton Mack, 2001, escreveu O Mito Cristão, Origens, Lógica e Legado, Formação Social da Criação do Mito. Luigi Caccioli, 2001, escreveu A Fábula de Cristo, indicia o papado por lucrar com a fraude e fazer o mundo de bobo. É hoje, né? Frank R. Windler, 2003, escreveu O Jesus que os judeus nunca conheceram, Sefer Torah Yeshua, e a busca por um Jesus histórico em fontes judaicas, sem evidências em fontes judaicas que corroborem o Messias espectral. La Sagesse. Esse livro eu li. Desses muitos aqui que há, esse eu li. Muito bom, por sinal. Século XX. Escritor competente e detalhista, conta a miúde os acontecimentos históricos e aconselho que vocês leiam, né? Pelo menos esses aqui, os muitos aqui que citaram aqui, né? Esse eu tive acesso, né? Escritor competente e detalhista,
conta a miúde os acontecimentos históricos que deram origem ao cristianismo, detalhando e demonstrando que a história de Jesus Cristo é totalmente mitológica, ou seja, foi montada através de inspirações em mitos anteriores. Alfred Bernat, 2003, escritor brasileiro, ateu, racional, por 50 anos, religioso, acreditar na existência. E essas fontes aqui que eu estou mencionando, pessoal, é dele, certo? Todos esses resumos de obras e citações de estudiosos e suas publicações é desse Alfred Bernat. Bernanke, né? Bernanke, não sei qual é a pronúncia do seu nome. 2003, escritor brasileiro, ateu, racional, por 50 anos, religioso. 50 anos o cara era crente. Acreditar na existência de Jesus. Pesquisou profundamente sobre o assunto e escreveu o livro Sinto Muito, mas Jesus Cristo não existiu. E nesse livro, né, Sinto Muito que Jesus não existiu, ele traz todas essas referências desses escritores, onde é afirmado por diferentes obras deles, né, desses escritores que ele cita, que Jesus jamais existiu, né? Literatura investigativa. Uma reunião de fatos históricos apresentados por notórios escritores, historiadores, teólogos, como nós vimos, né, os nomes deles, professores, autoridades eclesiásticas, ex-religiosos, padres, abades, investigadores religiosos, institutos de pesquisas, bibliotecas, museus, cientistas, arqueólogos e autoridades de todo o mundo, de todos os tempos. Não, deve ser e de todos os tempos, eu vou deixar porque texto dele, né? De todos os tempos, analisando e demonstrando todos os fatos que envolvem esse personagem. Concluiu que o medo não passa de uma fraude alimentada por interesses políticos, financeiros, inspirado e copiado de mitos anteriores, principalmente crestos dos judeus essênios. Em 2008, escreveu Deus? Jesus? A maior mentira, complementando o seu trabalho e apresentando sua contundente conclusão. Daniel Antebrink, 2004, escreveu Judas, o Galileu, carne e sangue de Jesus. Paralelos entre o líder da revolta fiscal de 6 Anno Domini, né? E o fantasma dos evangelhos explorados em detalhe. Judas é Jesus. Bem, pelo menos em parte, sem dúvida. Tom Harpur, 2005, escreveu O Cristo Pagão, Recuperando a Luz Perdida, estudioso canadense do Novo Testamento e ex-padre anglicano que afirma as ideias de Hinges e Massey. Jesus é um mito e as ideias originais do cristianismo se originaram no Egito. Francesco Scarota, 2005, escreveu Jesus era César sob a origem juliana do cristianismo. Exaustiva lista de paralelos. Estranhamente, afirma que César era Jesus. Joseph Atwill, 2005, escreveu O Messias de César, a conspiração romana para inventar Jesus. Outra análise das similaridades entre José e os evangelhos. Atwill argumenta que os conquistadores da Judéia, Vespasiano, Tito e Domiciano, usaram judeus helenizados para manufaturar os textos cristãos para estabelecer uma alternativa pacífica ao judaísmo militante. Jesus foi Tito? Não creio. O Alfred, né? Alfredo Bernanke, né? Michael Onfray, 2005, escreveu Tratado de Teologia,
filósofo francês que defende o ateísmo positivo. Desmistifica a existência histórica de Jesus, entre outras coisas. Kenneth Humphreys, 2005, escreveu Jesus não existiu. O livro desse site reúne as mais convincentes exposições sobre o suposto super-herói messiânico. O autor ambienta sua exegese dentro do contexto sócio-histórico de uma religião maligna em evolução. O cristianismo é uma porcaria, né? Você vê os males que foi feito no cristianismo. Você tem que dar uma pausa e pensar, né? Trouxe mais, vamos dizer, trouxe mais bons frutos ou frutos ruins, né? Com o cristianismo, de fato, não se pode negar algum benefício que veio com ele, né? Mas também há inúmeros infortúnios e prejuízos que até hoje a sociedade, as ditas cristãs, né? Até hoje J. Hastings, 2006, escreveu A Evolução de Cristo e dos Cristianismos. Acadêmico e ativo cineasta, Hastings olha além da cortina de fumaça oficial de Eusébio e encontra um cristianismo fragmentário e um Cristo composto a partir de vários personagens históricos e literários. Especula que a camada mais antiga da criação do mito foi uma peça escrita por uma mulher chamada Maria. Talvez. Thomas L. Thompson, 2006, escreveu O Mito do Messias, teólogo, historiador da escola de Copenhague, que concluiu que tanto Jesus como Davi são amálgamas de temas mitológicos do Oriente Médio, originados na Idade do Bronze. Ora, esses escritores, por unanimidade, deixaram claro que os evangelhos, a história de Jesus, não existiam entre o início do primeiro século a meados do segundo, e os que viveram no século I jamais ouviram falar de Jesus Cristo. Escritos ditos cristãos, como o Apocalipse de João, foi escrito em 68, mas não cita nenhum Jesus Cristo. E sim um ser espiritual identificado como o Cordeiro de Deus, que possuía 7 olhos e 7 cornos. Por conclusão, e juntando todas as demais suspeitas, conclui-se que os evangelhos foram criados pelos sacerdotes romanos interessados em fundar uma nova religião que substituísse o judaísmo no Ocidente. Aproveitaram as várias tendências religiosas como o mitraísmo, latentes na época, os apologistas religiosos, os mitos hindus e egípcios, as lendas prontas do mito judeu, essênio, crestos, e criaram o cristianismo. Bem parecido, retroagindo o conto de 150 anos para evitar contestações. É justamente essa retroação que deixou a pista para que os historiadores e investigadores descobrissem a mentira. Foram 150 anos que ninguém ouviu falar de Jesus Cristo. Justamente quando ele deveria ter vivido e ter sido mais conhecido pela história e, principalmente, pela sua peculiar vida de milagres e fatos impossíveis de acontecer. Segundo a avaliação da nossa cultura contemporânea, Jesus não existiu. E eu, quando escrevi, esse Alfred Benaki, né, diz o seguinte: eu, quando escrevi sobre a inexistência de Jesus, nem imaginei que tanta gente já soubesse disso. Pura ingenuidade. Há bem pouco tempo atrás, eu ainda acreditava nessa mentira e menti também. Alfred Benaki. Todas essas informações, pessoal, com relação a esses escritores, as citações de suas obras, toda de Alfred Benaki. A lista de John
Ansburg, 40 escritores que viveram na época de Jesus e nada escreveram sobre ele. Filon de Alexandre, Filon de Alexandria, nascido 30 anos antes de Cristo, e falecido por volta de 54 depois de Cristo. O cara nasceu antes de Jesus nascer e morreu muito depois de Jesus ter morrido. Historiador, filósofo, aqui com historiador como não é, mas aqui, como é o texto desse escritor aqui, pessoal, não vou mudar. As ações aqui das obras é de Alfred Benanke. Filósofo grego de origem judaica, pertencia à família de sacerdotes, escrevia sobre a síntese do judaísmo da filosofia helenística, escrevia sobre Deus, pontos de vista de Filo, coincidentes com os do cristianismo, serviram de ponto de partida para a ideologia cristã. Apesar disso, nunca mencionou diretamente o cristianismo, nem escreveu nada sobre Jesus. Alexandria. Paterculus, 19 a.C. a 31 depois de Cristo, ou seja, nasceu antes e morreu. Nasceu antes de Jesus e morreu depois de Jesus. Morreu, se Jesus morreu com 33 anos, morreu 2 anos antes, né, de Jesus. Né? Historiador romano, o autor não apresenta uma visão histórica real, embora geralmente confiança em suas declarações de fatos individuais acontecidos em Roma. Ele pode ser considerado como um cronista da corte, em vez de um historiador. Sua cronologia é inconsistente em César Augusto e, acima de tudo, em seu patrono Tibério, ele despeja elogios ou bajulação. Vivia em Roma e, nos seus 50 anos de vida, nunca mencionou cristãos em seus textos, e muito menos Jesus Cristo ou seus milagres. Pedro, Macedônia, 15 a.C. a 50 depois de Cristo. Fabulista romano, nascido na Macedônia, Grécia, autor de 5 livros de fábulas em verso, viveu na época de Jesus. Poderia ter cruzado com ele no caminho, mas não escreveu nenhum versinho. Ponto ou referência sobre ele. Quinto Cúrcio, 10 a.C., 54 depois de Cristo. Antes e depois de Cristo, o cara morreu, né? Antes de Jesus nascer e morreu depois de Jesus ter morrido. Foi um escritor e historiador romano que viveu, presumivelmente, sob o reinado do imperador Claudius, no primeiro século. Vivia por lá. Preferia escrever sobre Alexandre o Grande. Nos primeiros livros preservados, narra os fatos sobre as campanhas de Alexandre contra o rei persa Dário III. Nada sobre Jesus da mesma época, no mesmo lugar. Polônio de Tiana, 1 depois de Cristo e 80 depois de Cristo. Nasceu em Tiana, Capadócia, morreu em Éfeso aos 81 anos. Foi um filósofo neopitagórico e professor de origem grega. Seria contemporâneo de Paulo de Tarso, o apóstolo de Jesus, se o mesmo tivesse existido. Foi o filósofo mais famoso do mundo greco-romano. Né? Tiana, Polônio de Tiana, vivia em Roma nessa mesma época e nada escreveu sobre Jesus, nem sobre cristãos. Columella Lucius Moderatus, 4 depois de Cristo, 70 depois de Cristo. Embora um fazendeiro, na capital do Império, fez parte dos mais altos círculos sociais pelo seu gosto pela intelectualidade e de sua atividade como dono de terras e produtor, escreveu obras sobre agronomia e agricultura. Era um jovem ainda quando viveu na mesma época de Jesus. Poderia ter esbarrado nele no caminho. Frequentou a sociedade romana, mas não se interessou pelas obras de Jesus que cultivava as almas. Plínio Velho, mencionado, né, pelos cristãos como fontes, né, de prova da existência de Jesus. Plínio Velho, 23 depois de Cristo, 79 depois de Cristo, foi escritor, historiador, naturalista, gramático, administrador, oficial romano e talvez o maior erudito da história imperial romana. Ele nasceu em Comum, atual Como,
em 23 e morreu em 79. Poderia, no mínimo, ter escutado falar de Jesus e seus milagres, mas nunca mencionou em suas histórias. Cílio Itálico, 25 depois de Cristo a 101 depois de Cristo, era um político e poeta épico latino, autor de várias obras sobre as guerras púnicas. Em sua juventude, Cílio foi orador famoso nos fóruns e mais tarde político cauteloso, sem habilidade ou ambição suficiente para se opor aos governantes cruéis do seu tempo. Garantiu sua segurança pessoal e sua promoção ao consulado, prostituindo suas habilidades de orador nas faças judiciárias que, a miúde, condenavam as vítimas do imperador. Estava lá na época de Jesus, poderia ter assistido o seu julgamento no colo da mãe, ou ouvido falar e depois mencionado em suas histórias, mas nada. Petrônio, 27 depois de Cristo, 66 depois de Cristo. Foi um escritor romano, mestre na prosa da literatura latina, satirista notável, nenhuma satirazinha sobre o milagreiro que ressuscitou dos mortos. Imagino que eu mesmo gostaria de fazer alguns deboches em versos do cara que diziam que ressuscitou e depois sumiu, para distrair o público romano. Mas nada verificou sobre Jesus. Aunpércio Flaco, 34 depois de Cristo a 62 depois de Cristo. Esse cidadão foi um poeta satírico da Roma Antiga, adepto do estoicismo. De origem etrusca, mostrou em suas obras poemas e sátiras uma visão de mundo estoica, aliada a um senso crítico forte contra os abusos de seus contemporâneos. Seus textos, que foram especialmente populares na Idade Média, só foram publicados após sua morte. Nasceu logo após a crucificação do rei dos judeus, e nenhuma poesia fez, uma satirazinha lembrando o sofrimento do Filho de Deus. M. Fábio Quintiliano, 35 depois de Cristo a 96 depois de Cristo. Foi professor de retórica em Roma, onde primeiro exerceu como advogado. Tornou-se conhecido por ter sido professor de retórica. Um de seus alunos foi o orador romano Plínio o Jovem. Depois de exercer por 20 anos como advogado e professor, retirou-se para escrever. Ficou famoso pelo Institutio Oratoria, grande obra redigida em 12 volumes sobre moral e virtude. Nos dois primeiros livros, Quintiliano trata da educação fundamental e como se organizava a vida na Roma de seu tempo. Jamais citou Jesus em seus textos, nem mencionou que os cristãos seriam desorganizados. Jesus, vamos dar uma pausa, né? Novamente aqui, precisa da pausa, e continuamos no próximo vídeo, pessoal, falando dos historiadores, escritores, dentro do tempo em que Jesus supostamente teria vivido, né? Século, alguns anos antes da Era Comum e alguns anos depois da Era Comum, certo? Dê seu like, compartilhe o canal e até o próximo vídeo.